Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso querido canal, mais uma semana, para mais um vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre terapia ocupacional, sobre carreira, enfim, sobre assuntos que possam interessar vocês em relação a TO. Antes da gente começar o tema de hoje, aquele recadinho de sempre, quem ainda não se inscreveu no canal, gente, se inscreve, curta, comenta, compartilha os vídeos do canal com quem você acha que possa gostar. Ativa o sininho das notificações para vocês também não perderem nada que aparecer por aqui, tá bom? E também o nosso querido Instagram, papo.d.to. Também vocês vão encontrar bastante coisa bacana por lá, tá bom, pessoal? Bom, vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre um tema e eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência na carreira docente, quando eu tive a minha experiência enquanto professora universitária no curso de terapia ocupacional, né, que é uma experiência que particularmente, pessoalmente, eu tenho um carinho gigantesco. Eu falo que foi um divisor de águas para mim em muitos sentidos. Então, eu vou comentar um pouquinho com vocês, né, sobre como foi, também um pouquinho do processo seletivo, enfim, para trazer também para vocês, contar um pouquinho mais sobre essa possibilidade de carreira dentro da terapia ocupacional também, né, que tem pessoas que se formam e não necessariamente vão querer trabalhar toda a vida, por exemplo, na parte clínica, em atendimentos e tudo mais. Que tem muitas pessoas, muitos TOs, que querem seguir a carreira docente. Então, esse também é um ramo, um campo interessante de atuação. Bom, então vamos lá. Como que funciona já que a carreira docente, assim? A minha experiência foi na docência em universidade pública. Então, eu fui professora na Universidade Federal de São Carlos. E por que eu tô falando isso? Porque existe uma diferença, nas universidades públicas e nas universidades privadas, Então, na universidade pública, você tem um concurso público, então abre um edital de um concurso público e você presta esse processo seletivo, E aí o processo seletivo também é variável de acordo com o tipo de cargo. Quais cargos que a gente pode encontrar? Então, você tem o cargo de professor substituto, que foi o cargo que eu ocupei, e do professor efetivo, E qual que é a diferença entre eles? Geralmente, o professor substituto, ele é exigido que você tenha mestrado, Então, que você tenha graduação e o mestrado. Para professor efetivo, é exigido que você tenha a graduação, mestrado e doutorado. Tá bom? Tem alguns casos variáveis aí, eu não sei se, na verdade, eu não sei se tem algum que exija pós-doutorado, mas eu acredito que não, eu acredito que o pós-doutorado ele vai entrar como um adicional aí para você somar pontos numa das fases de análise do currículo do concurso, tá bom? Então, eu prestei esse concurso e também as etapas do concurso, elas podem variar de acordo com a universidade que você presta, mas quando eu prestei, a gente tinha uma prova escrita, Então, tinha um sorteio de um determinado tema, tinha alguns temas na lista do edital, e sorteavam um determinado tema e você tinha que fazer uma prova dissertativa mesmo. Você tinha que escrever sobre esse tema que foi sorteado, era dada uma nota, depois tinha análise do seu currículo, Aí também com vários requisitos que você poderia submeter para avaliação da comissão, e depois saía a classificação aí. Então, foi nesse formato que eu fiz. Geralmente, para professor efetivo, lembra que eu falei que aí exige o título de doutor, o processo seletivo ele é mais longo, E sim, gente, é um processo desgastante, sim, tá? Que ele tem várias etapas, enfim. Geralmente, além dessa etapa da prova escrita e da análise do currículo, geralmente você tem a prova didática, que é que você tem que dar uma aula de também um outro tema que vai ser sorteado ao longo do processo do concurso para essa banca julgadora, essa banca examinadora, Então, o tema dessa aula vai estar dentro do eixo da vaga, Então, você encontra vagas, por exemplo, para professor no campo da disfunção física do adulto, da infância, da saúde mental, da parte social, hospitalar, aí depende do edital que vai abrir, tá? Então, aí você tem que dar uma aula e eles vão te avaliar nessa aula, você monta um plano de trabalho para submeter também. Então, são vários processos e é um processo longo, e desgastante, como eu falei, para você chegar a conseguir esse cargo aí de professor efetivo numa universidade pública, tá bom? Mas voltando lá na minha experiência, eu fiquei 2 anos como professora substituta, e por que você saiu, Jaque? O que aconteceu? Porque geralmente o contrato do professor substituto, ele tem um tempo delimitado, ele não é igual ao professor efetivo, porque o professor substituto, ele vai estar lá para substituir alguém, que está de licença ou que está fora por algum motivo. Então, por isso que eu fiquei esse tempo de 2 anos, e eu tinha uma carga horária de 40 horas semanais,
Então era bem puxado, e junto com as aulas eu fazia o doutorado, foi na mesma época que eu fiz o doutorado. Então era um momento bem puxado, assim. Mas a docência, e assim, só antes de eu falar um pouquinho da minha experiência mais pessoal, eu dava várias disciplinas. Então, eu dava disciplina de disfunção física na terapia ocupacional, desenvolvimento do campo profissional, psicomotricidade. Eu também fui supervisora de estágio nos campos de reabilitação do adulto, na ortopedia, na parte de neuro. Então, eu tive várias experiências na docência, tanto na parte de estágios, quanto na parte de sala de aula. E assim, gente, eu me descobri. Eu sempre tive essa coisa assim dentro de mim de, acho que dar aula seria uma coisa que eu ia gostar, né? Mas quando eu fui, de fato, eu fui com muito medo, porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande você atuar na formação de novos profissionais, né? Então eu sempre ficava assim, eu preciso dar o melhor que eu tenho possível, estudar bastante, me dedicar, porque é muita responsabilidade. Mas foi uma coisa que me preencheu muito, né? Eu encontrei pessoas maravilhosas, né? Os alunos me acolheram muito. Tive desafios, né, para aprender sobre questões de didática, de organização de conteúdo, de avaliação desses alunos, né, mas foi uma experiência muito, muito bacana mesmo, assim, que me engrandeceu muito enquanto pessoa e enquanto profissional. Outra diferença que geralmente tem a nível de professor substituto e professor efetivo é que geralmente com o professor substituto, por ele ter um contrato por tempo determinado, você não assume algumas coisas dentro da universidade, como por exemplo, orientação de TCC, projeto de iniciação científica, projeto de extensão. Você às vezes pode auxiliar outros professores efetivos, mas você não assume enquanto responsabilidade sua, assim, né, porque você vai ter um tempo ali. Isso já é diferente para um professor efetivo, que além das aulas e estágios, você também vai assumir orientação de TCC, iniciação científica, muitas vezes, no caso da UFSCar, tem um programa de pós-graduação, de mestrado e doutorado na UFSCar, então muitas vezes você pega orientação de alunos da pós também, então assim, é uma carga horária bem extensa, e que contempla as 3 áreas, do ensino, da pesquisa e da extensão, né? Então, foi um processo muito importante para mim, que me deu uma base muito importante para a prática e também para hoje, quando eu sou convidada para dar aula em pós-graduação também, né, a questão de um plano de aula bem organizado, as questões didáticas, a busca dessas informações, né, é claro que o mestrado e o doutorado, ele te prepara até certo ponto, né, eu falo que o mestrado e o doutorado para você dar aula, geralmente é igual quando você vai tirar a carta de motorista, ele te prepara para você fazer a prova, mas dirigindo que você vai aprender, e eu senti que foi isso, pelo menos na minha experiência, né, o mestrado, até aquele ponto ali, não tinha me dado tudo que eu precisava, mas ao longo do meu processo eu fui aprendendo e pude aprender com muitos outros terapeutas ocupacionais do departamento, né, que estiveram ali, me acolheram, e eu poder acompanhar elas de perto, para mim foi muito inspirador, né? Então, quem aí tem um interesse, ou já falou, nossa, já que nunca parei para pensar, né, que a carreira docente ela é uma possibilidade, né, parem para refletir sobre isso também, que é um campo importante, e que a gente tem também as universidades particulares, que aí não tem um processo seletivo, né, a abertura de um edital, geralmente, né, claro que tem a análise de um currículo, muitas vezes entrevista, e a partir disso se faz o contrato para você dar aula numa faculdade que seja, né, que seja particular. E dali você vai abrindo outros caminhos, como eu já falei, por exemplo, você dá aula numa pós-graduação, ser responsável por uma disciplina, participar da coordenação de cursos, né? Então, é um outro campo, gente, bem importante, muito interessante no meu ponto de vista, eu gosto muito, da terapia ocupacional. Uma ressalva que eu sempre gosto de fazer, e que aí, gente, até é um conselho, por mais que eu saiba que conselho se fosse bom, a gente vendia, não dava, mas eu acho que você aliar a prática, você ter um arcabouço, uma bagagem de prática para você dar aula faz toda a diferença. E isso, gente, eu já sentia antes de ser professora. Quando eu estava na faculdade, eu tinha professores de vários perfis, e tinha alguns professores que tinham uma experiência prática na clínica, com atendimento, enfim, lá na assistência mesmo, e eu tinha professores que não tinham tanto.
e eu sentia a diferença entre eles. Não que um era melhor que o outro, mas eu acho que a prática, ela engrandece muito o teu papel de professor, né? Porque imagina, você está ensinando sobre uma disciplina, sobre um determinado tema, e a gente sabe que muitas vezes a teoria é uma coisa e a prática é outra. Tem muitas vertentes da prática que muitas vezes não aparecem na teoria, né? Então você consegue mesclar e tornar esse processo de ensino-aprendizagem muito mais rico, né? Então né, acho que é interessante para quem quer seguir essa carreira não deixar de ter experiência na prática também, porque eu acho que isso vai engrandecer muito você como docente, tá bom, pessoal? Se ficou alguma dúvida em relação a isso, a carreira docente, dar aula na universidade, deixa aqui embaixo que eu vou respondendo vocês. Se alguém aí também já tem uma experiência na docência, deixa aqui seu depoimento, a sua visão, a sua experiência, que é sempre muito legal e eu adoro quando a gente compartilha tudo isso, tá bom, pessoal? Muito obrigada pela companhia, um beijo e até a próxima!